Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma explicação sobre uma mudança de paradigma gigantesca que deu origem ao direito moderno. A transição da teologia medieval para a razão humana. Para a galera da graduação em direito, ou, claro, para qualquer mente curiosa interessada nas bases da nossa sociedade, entender essa virada do justnaturalismo clássico é literalmente essencial. Pensem nisso como um exato momento em que a humanidade para de olhar só para os céus, em busca das leis, e começa a olhar para a própria mente humana. Só para a gente se organizar, nossa rota de hoje é a seguinte. Primeiro, a Revolução Racional. Depois, vamos conhecer os pioneiros, Grocio e Pufendorf. Em seguida, entraremos no grande debate entre Locke e Hobbes. E, por fim, a nossa grande síntese. E um detalhe importante. Todos os conceitos fundamentais que vamos destrinchar hoje saíram direitinho de um texto acadêmico super completo e muito usado nas faculdades de Direito, que é o curso de Filosofia do Direito. Então, parte 1. A revolução racional no direito, do teocêntrico ao antropocêntrico. Olha só que contraste fascinante. A gente percebe um afastamento claro daquela visão de pensadores como Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que dependiam de uma lei divina, de uma força além da humana. O foco agora vai para uma era em que a razão assume o volante e se torna o guia definitivo. É uma verdadeira laicização da cultura moderna, sabe? A reta razão vira a nossa nova bússola. O eixo central dessa história muda radicalmente, sai de Deus e vai direto para o ser humano. Mas antes de a gente comparar os pesos pesados dessa escola, precisamos definir o famoso estado de natureza. Esse é o ponto de partida de todos esses filósofos. É um exercício mental incrível. Tenta imaginar como os seres humanos viveriam ou viveriam num passado distante, sem nenhum governo, sem polícia, sem juiz nenhum ditando as regras. Como seria isso? E, de forma igualmente importante, a gente tem o contrato social, ou o pacto social. Esse é o mecanismo, a ponte que eles usam para conseguir escapar desse estado natural e justificar a criação do estado moderno. O detalhe interessante é que cada um desses autores vai construir essa ponte de um jeito bem diferente. Vamos para a parte 2, Grácio e Pufendorf, os pioneiros, preparando o terreno para o direito racional. Isso ilustra muito bem como a cabeça deles funcionava. Embora os dois fossem grandes fãs da matemática, o holandês Grocio preferia a dedução. Ele foi tão ousado a ponto de afirmar que o direito natural existiria mesmo se Deus não existisse. Já o alemão Pufendorf adotou um caminho indutivo para buscar aquelas verdades universais, conseguindo misturar de forma complexa a reta razão com a ideia de Deus como o primeiro autor de uma natureza sociável. Nascido numa cidade comercial super agitada, Grosso enxergava esse contrato social quase como um acordo comercial amarrado entre comerciantes. Sabe aquela máxima de que o combinado não sai caro? Os pactos existem para ser cumpridos. E é exatamente com essa lógica que ele ajuda a fundar as bases do direito internacional. As nações também precisam agir como partes de um contrato que deve ser respeitado pela reta razão. O Pufendorf pensava um pouco diferente. Ele via o ser humano isolado na natureza como um animal super vulnerável e desprotegido. Então, o papel do Estado, que nasce desse pacto, é basicamente funcionar como uma aliança de ajuda mútua para sobreviver à selva. As leis naturais garantem a sociabilidade, e o Estado entra em cena para garantir a paz. Afinal, na visão dele, os humanos são muito mais capazes de causar mal uns aos outros do que os próprios bichos irracionais. O que nos leva à parte 3, Locke versus Hobbes, o grande debate. O inglês John Locke não achava que o estado de natureza era um cenário de guerra apocalíptica de jeito nenhum. Para ele, era até um estado de relativa paz e liberdade. O grande problema, o inconveniente mesmo, é que faltava um árbitro imparcial para resolver as brigas que inevitavelmente iam acontecer. Sem uma terceira pessoa para apitar o jogo, os direitos naturais corriam perigo o tempo todo. Então, a sacada genial do Locke é que o Estado não passa de uma ferramenta artificial criada para proteger aquilo que a gente já construiu, em especial a nossa propriedade. E detalhe, para ele, a propriedade vem do nosso esforço e do nosso trabalho na Terra, ou seja, ela já existia antes mesmo do Estado. A conclusão lógica dele é fantástica. Se o governante, que é o árbitro, começar a roubar no jogo ou desrespeitar a lei natural, a população tem todo o direito à resistência política. Bater de frente contra tiranos é algo totalmente justificado pela razão.
Agora, muda a chave e olha para o Hobbes. No clássico Leviatã, a história é completamente diferente. Ele descreve o estado de natureza como um verdadeiro pesadelo, uma guerra brutal e assustadora de todos contra todos. Uma vida que é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e, claro, bem curta. Como na visão de Hobbes essa igualdade natural acaba gerando só violência e destruição, o contrato social dele é bem mais radical. A gente precisa entregar todos os nossos direitos e liberdades na mão de um soberano absolutista. A analogia aqui é como se entregássemos todas as armas para um diretor de presídio super rigoroso em troca de ter ordem e segurança. Para Hobbes, a ditadura de um só é muito preferível à ditadura de todos. Logo, a propriedade só existe porque o Estado inventou. E esquece essa história de resistência política. A submissão tem que ser absoluta. E finalmente chegamos à parte 4, a grande síntese, o quadro comparativo. Esse quadro é o nosso guia definitivo para a aula de hoje. Fica super visual como cada um desses pensadores partiu da razão humana para tentar resolver as falhas do mundo natural. De um lado, a gente tem o Locke, defendendo com unhas e dentes direitos pré-existentes e o direito à resistência. Do outro, o Hobbes, exigindo obediência cega em nome da nossa sobrevivência. E ali no meio, as visões super inovadoras do Grocio e do Pufendorf, que basicamente estruturaram como as nações e as pessoas devem conviver pacificamente. É a tradução perfeita daquela passagem histórica do teocentrismo para o racionalismo, moldada em diferentes arquiteturas políticas. Para fechar essa nossa explicação, fica aqui uma reflexão provocativa. A Declaração de Direitos Humanos, lá de 1948, não revela nenhum mistério oculto. Ela simplesmente declara o que é acessível pela nossa própria razão humana. Será que o nosso modelo moderno de direitos e deveres não é, no fundo, só uma tentativa contínua da humanidade de tentar aperfeiçoar esses mesmos contratos sociais criados séculos atrás? O nosso esforço racional por justiça e paz continua, com certeza, ditando as regras do jogo. Fica aí o convite para a gente continuar explorando as bases fundamentais da nossa sociedade.